Olá pessoal, estou trazendo aqui para vocês um conteúdo voltado às leis de incentivo e à gestão municipal para cidades de pequeno porte. A ideia é trazer uma breve orientação para os secretários, diretores e coordenadores da área cultural, apresentando assim com maior clareza como as leis de incentivo podem ser melhor aproveitadas no seu município, especialmente os municípios de pequeno porte que enfrentam grandes dificuldades para alavancar a atividade cultural. Bom, para falar sobre esse conteúdo, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou trazer um panorama geral sobre as leis de incentivos mais utilizadas no país, e especialmente no nosso estado de São Paulo. Depois, nós vamos falar também sobre os benefícios. Quais são os benefícios para os municípios que apoiam e incentivam a execução dessas leis? E por fim, trazer uma visão de como o secretário, diretor ou coordenador de cultura podem atuar como agentes facilitadores da aplicação dessas leis na cidade. Bom, você está interessado, quer saber mais, quer saber como aplicar essas leis de incentivo na sua cidade e ampliar consideravelmente a sua atividade cultural no município? Então vamos lá! Bom, eu sou o Pablo Civitella, sou ator, diretor, produtor cultural, gestor público há mais de 20 anos atuando na área cultural. Fui secretário de Cultura em Tietê, diretor do Teatro Municipal de Serquilho e também assistente artístico no Teatro Municipal de São Paulo. Atualmente eu sou o diretor executivo do Projeto Culturando. Lembrando a todos que esse vídeo é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, PROAC Edital. Bom, quando falamos em leis de incentivo e programas que fomentam a cultura, estamos falando de leis ou programas que foram criados com o objetivo de incentivar a atividade cultural em sua totalidade, seja por meio da criação artística, como a produção de um espetáculo de teatro, de dança, a pintura de uma tela, uma obra de arte, seja por meio de eventos culturais que promovam a arte, a cultura e também a economia criativa. Então, assim, respeitando as características de cada uma delas, em síntese, as leis de incentivo permitem que você apresente um projeto cultural e, após análise e aprovação dele por uma banca de especialistas, você fica habilitado a captar o patrocínio de empresas que, por sua vez, ao patrocinarem um projeto cultural, podem deduzir uma parte do imposto devido ao governo. Então, assim, a empresa que patrocina um projeto cultural, ela pode abater o valor do imposto a pagar e ainda se valer, de toda a comunicação e publicidade que o projeto alcançar com a sua realização. Você então, sabendo disso, deve estar se perguntando aí, então, quais são as leis e quais os impostos que podem ser abatidos ao patrocinar um projeto? Bom, existem várias leis e várias formas de se incentivar a cultura. Mas nós vamos aqui apresentar as principais em cada uma das esferas. Então, assim, no âmbito federal, por exemplo, nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que permite que o proponente apresente seus projetos e as empresas deduzam um percentual do imposto de renda devido e que é contabilizado ao final de cada exercício financeiro. Já na esfera estadual, nós temos o PROAC ICMS, onde as empresas que patrocinarem podem destinar parte do ICMS devido aos projetos culturais, e o PROAC Editais, onde o governo abre um edital, ele faz um chamamento para a escolha do melhor projeto. Então, nessa modalidade do edital, uma vez selecionado e aprovado, o proponente recebe o valor integral para a execução do projeto, não precisando realizar a captação de recursos junto às empresas. E por fim, aqui na esfera municipal, podem haver a destinação de parte de um imposto como o IPTU ou o ISS, o Fundo Municipal de Cultura ou qualquer outro recurso ou imposto que seja municipal.
Existem ainda outras formas de financiamento e incentivo à cultura, como as leis recentemente aprovadas, as leis Aldir Blanc II, Lei Paulo Gustavo, e ainda a partir de recursos direto do orçamento, emendas parlamentares. Não pretendo aqui detalhar o funcionamento das leis, isso seria um conteúdo para um outro vídeo. Porém, acredito ser importante falar um pouco sobre o funcionamento do PROAC ICMS e também do PROAC Edital, que inclusive foi a lei que possibilitou a realização desse vídeo. Então, assim, falando rapidamente sobre o PROAC ICMS, nesse formato, o proponente apresenta uma ideia, formata e inscreve o projeto na plataforma do Programa do Estado. O projeto passa por uma análise da comissão julgadora, que analisará se estão presentes os requisitos que a lei exige. Analisa a viabilidade orçamentária, se o orçamento está exequível, a capacidade técnica dos artistas e técnicos envolvidos no projeto e se de fato eles têm a capacidade para executar a ideia que estão propondo, né? E por fim, a relevância artística e cultural. Então, uma vez aprovado, a CAP emite um parecer, publica no Diário Oficial e só a partir daí habilita o projeto para captação de recursos junto às empresas, né? Para poder patrocinar junto às empresas. Que por sua vez, a empresa estando cadastrada no programa, ao patrocinar um projeto do PROAC, ele poderá abater um percentual do ICMS devido ao Estado. Então, assim, todo mês a empresa faz o balanço do imposto devido e gera as guias de recolhimento do ICMS. E nesse momento que a empresa pode escolher ou selecionar um projeto cultural para destinar parte do imposto devido. Já na outra modalidade do PROAC Edital, o governo do estado faz um chamamento para seleção de projetos. Nessa modalidade, é aberto um edital para seleção de propostas e o vencedor ou o selecionado recebe como prêmio o valor integral para execução do projeto, não precisando sair de empresa em empresa para captar recursos. Vamos falar então dos benefícios. Vamos passar então para a nossa segunda parte, que são os benefícios. Mas assim, antes de falar dos benefícios, eu tenho que falar um pouco de uma coisa muito importante, que é o orçamento municipal. Você, gestor cultural, conhece muito bem o orçamento da sua cidade, sabe que a pasta da cultura é sempre a área que tem o menor percentual dentro do orçamento municipal. Mas se você falar que no município de pequeno porte, 0,2% do orçamento representa aproximadamente R$300 mil, e um município de médio para grande porte, como Campinas, Sorocaba, São Paulo e as cidades ali da região metropolitana, por exemplo, o mesmo percentual de 0,2%, ele representa milhões de reais. Então, você às vezes tem boas ideias, tem bons planos para executar, mas se vê limitado pela falta de recursos e o orçamento restrito. E é aí nesse ponto que os projetos executados pelas leis de incentivo trazem benefícios para a sua cidade e fazem a diferença para alavancar a sua atividade cultural, porque elas se somam às atividades que já estão programadas no seu calendário municipal. Então, assim, é importante aqui mencionar também que o proponente, quando ele apresenta um projeto, por exemplo, no PROAC ICMS e principalmente no PROAC Edital, geralmente tem uma contrapartida. Geralmente tem como contrapartida a itinerância da produção. Então, seja ela um espetáculo de teatro, de dança, que é bastante comum acontecer, ou mesmo a publicação de livros que envolva uma distribuição de exemplares pelo Estado. E assim também acontece com projetos que envolvam aulas de dança, de música, de fotografia, de arte urbana, seja lá qual for a produção. Uma grande maioria delas tem a circulação dessa produção nos municípios. Sabendo então que esse produto cultural
irá circular, itinerar pelas cidades, necessariamente os produtores desses projetos buscarão cidades parceiras que queiram e possam receber essas produções. E é aí nesse momento que a sua cidade pode se beneficiar recebendo uma dessas produções sem custo, ou assim com um custo muito reduzido, pois foram arcados pelo orçamento do projeto. Né? Assim, em outras palavras, né? As produções que prevêem a circulação do seu produto cultural buscarão cidades para onde possam levar as suas produções e com os custos totalmente cobertos pela lei, ou seja, sem custos para a sua pasta, para a sua secretaria. Vale lembrar também que, se tratando do PROAC edital, que é a modalidade onde o Estado faz o repasse integral do recurso para a produção, no mínimo 50% desses projetos aprovados devem ser de proponentes fora da capital, ou seja, das cidades do interior. Então a gente tem um grande número de projetos e produções circulando por todo o estado, e aí é nesse ponto que o seu município pode ser um parceiro de uma dessas produções e receber uma atividade cultural no seu município sem nenhum custo, ou assim com um mínimo de custo, com às vezes uma infraestrutura, som e luz, ou uma seção de espaço público, por exemplo. Né? Um valor infinitivamente menor do que ter que arcar com os cachês de artistas e técnicos da produção completa. Né? Aí eu pergunto, então qual é o critério que o produtor desses espetáculos usam para definir a cidade onde irão circular? Bom, existem vários elementos na hora de escolher a cidade. Por exemplo, a distância, a infraestrutura técnica que a cidade tem e oferece, o apoio na divulgação da produção, enfim, né? O critério é de livre escolha da produção do produtor. Então, mas fato é que na prática mesmo, o principal elemento que o produtor adotará na escolha da cidade, ela se dará a partir do relacionamento e identidade que a companhia criou com o público, com a classe artística e principalmente com o gestor cultural daquela cidade. Então, uma dica aqui é sempre que ver assim companhias circulando com as produções, convidá-los para a sua cidade, né? Pedir indicações para que outras companhias incluam a sua cidade no roteiro, ou ainda pesquisando diretamente na plataforma do PROAC ICMS, por exemplo, você consegue pesquisar os projetos aprovados e, ao fazer o contato, colocar a sua cidade como opção para receber essas produções. Se você somar as atividades que você já programou para serem executadas durante o ano e implementar essas ações com essas atividades a custo zero no seu calendário, a cidade alavancará significativamente a atividade cultural, além de poder atender a pluralidade de linguagens, que às vezes não está contemplada no rol de projetos e atividades da sua pasta. Né? Assim, existem cidades cuja atividade cultural principal é o teatro. Em outras, a dança, ou a literatura, a arte urbana, o artesanato, por exemplo. Então, considerando a demanda do local, o gestor tende a alocar recursos com foco nessas linguagens. E outras, por não terem demandas, acabam ficando em segundo plano. Então, por exemplo, eu quando estive na direção do Teatro Municipal de Serquilho, e também lá eu tinha a responsabilidade de conduzir as atividades culturais do município. Então nós levamos ao palco do teatro, por 3 anos seguidos, um espetáculo de ópera, um programa chamado Ópera Curta, a partir de uma parceria com o governo do estado, com custo zero para o município. Então, assim, em nenhum dos anos que trabalhei, previ alguma atividade relacionada à ópera. Porém, a partir dessa parceria com o governo do estado, eu consegui viabilizar essa atividade que de outra forma não aconteceria na cidade. Assim, em outras palavras, se fosse depender do meu orçamento para levar um espetáculo de ópera para a cidade, assim, muito provavelmente não teria acontecido, porque eu entendo que não é uma linguagem acessível.
Não há grupos que fomentem a ópera na cidade e por esse motivo a demanda e a alocação de recursos é menor do que em outras atividades. Recapitulando aqui então sobre os benefícios para ficar bem claro para você. Então, primeiro, você não vai precisar mexer no seu orçamento. Você não vai precisar mexer no orçamento da sua cidade para poder receber essas produções culturais. E se precisar alguma contrapartida, vai ser um valor insignificante em relação ao que essas produções podem oferecer culturalmente para o município. O segundo benefício, você vai implementar significativamente a programação cultural. Imagine se você já tem ali 10 atividades programadas no seu calendário anual e conseguir levar mais 5 atividades, você tá ampliando aí em 50% o número de atividades culturais. E isso faz total diferença no resultado do seu trabalho, né? O terceiro benefício, a pluralidade de linguagens. Então, através dessas parcerias e projetos culturais, você consegue atender demandas, atender linguagens às vezes pouco trabalhadas na sua cidade. Tá? Quarto benefício, você vai ver aí um maior engajamento da classe artística e naturalmente você vai ver uma maior aproximação deles e um maior envolvimento com os projetos culturais, tanto os vindos de fora através das leis de incentivo, quanto aquelas promovidas pela própria secretaria, né? E para fechar aí com chave de ouro, 5, né? Para ficar redondinho, 5. Quinto benefício, você vai atender o público da sua cidade, movimentando a cultura e a economia criativa, dando várias opções de lazer e entretenimento, trabalhando várias linguagens culturais e com certeza você vai construir aí uma cidade que pulsa a arte na sua região. Bom, vamos agora entrar então na terceira parte do vídeo. Nós já falamos sobre as leis de incentivo federal, estadual, como que as produções circulam pelas cidades, especialmente no interior. Nós falamos também dos benefícios de executar esses projetos na sua cidade e agora nós vamos entrar na parte final, fazendo um convite para você, coordenador, diretor de cultura e secretário de cultura. Um convite para que você seja um agente facilitador da aplicação dessas leis de incentivo. Como você pode atuar como agente facilitador? Bom, primeiro ponto, e essencial, né? Capacitar os artistas e os produtores da sua cidade. Você lembra que eu comentei que as produções, os projetos, eles sendo aprovados, até mesmo como forma de contrapartida, a grande maioria deles tem de circular pelos municípios e que a escolha do município é feita na maioria das vezes por afinidade dos proponentes ou dos produtores com as cidades? É uma afinidade entre as produções e a cidade. Então, já que a escolha é feita por afinidade, é mais um motivo para você investir na capacitação dos produtores, para que eles possam escrever os projetos, disputar os editais ou apresentar projetos nas leis de incentivo que prevêem a captação de recursos. Porque você capacitando os fazedores de cultura da sua cidade, quando eles forem contemplados e quando eles forem executar os projetos, naturalmente eles vão escolher por primeiro a sua própria cidade. Tá certo? Então, assim, o segundo ponto, né, para você pode e deve atuar como facilitador da aplicação dessas leis, aproximando o empresariado desses produtores culturais que inscrevem os projetos e captam recursos. Lembra que eu também comentei que assim, existem os projetos no formato edital, onde há uma concorrência entre os projetos e o vencedor já recebe o recurso integral para executar. Porém, há uma grande parte dos projetos que circulam, né, que eles são aprovados pela lei federal, que é a Lei Rouanet, ou pela lei estadual, o ICMS, onde os produtores têm de captar recursos para conseguir executar. Vocês lembram disso? Então, assim, ou seja, se eles têm que solicitar patrocínio nas empresas. Então, aproximar o empresariado do produtor cultural
é fundamental para poder viabilizar os projetos, especialmente nas cidades do interior, em que há uma resistência por parte do empresariado de aportar recursos nesses projetos. Principalmente, sim, porque ele desconhece a lei, né? E por não conhecer, ele geram dúvidas e incertezas na hora de se cadastrar no programa e patrocinar os projetos. E olhando também pelo foco do empresário, primeiramente, ele está preocupado com a sua produção, com o seu produto, né? Então, quando você deseja falar sobre patrocínio, primeiramente, ele entende isso como é perder dinheiro, né? Ele compreende que se tiver que tirar funcionário para dedicar a esses projetos, certamente vai perder tempo e dinheiro. Então esse é o entendimento, né? Então assim, vai ter muita resistência. A gente sabe disso, né? Especialmente nas empresas menores, nas desestruturadas, né? Só que também, por outro lado, as empresas mais organizadas e mais estruturadas, elas entendem a importância de apoiar a comunidade onde ela atua, além de conseguir enxergar também que o investimento nesses projetos podem trazer grandes benefícios em mídia e marketing para o seu produto e a sua marca, né? As pessoas, elas compram mais de empresas que são responsáveis socialmente, culturalmente e ecologicamente. Por isso, é de fundamental importância realizar conferências, palestras, cursos de capacitação, apresentando cases de sucesso de outras empresas que já atuam através das leis, que já aportam recursos em projetos para que sirvam de exemplos, né, e estímulos para que outras empresas da sua cidade também passem a patrocinar os projetos incentivados. Você mesmo pode também ser um representante, como representante do governo municipal, ou até mesmo por intermédio de uma parceria, por exemplo, com a associação comercial, pode oferecer essa capacitação ao empresariado, né? Ou ao responsável pela contabilidade, ao setor do RH, ou sei lá, o marketing da empresa, né? Cada empresa tem um setor que é responsável. E eu faço aqui uma observação. É importante que se diga que existem diversas empresas na região que já aportam recursos em projetos em outras cidades, de outras regiões ou localidades, simplesmente porque elas desconhecem que na sua própria cidade, na sua cidade sede, ela desconhece que existem projetos de incentivo para poder patrocinar. Então é fundamental que você feche esse ciclo, que você promova essas reuniões, esses encontros, conferências, para que os empresários conheçam a realidade das leis de incentivo e conheçam o mercado cultural da sua cidade e da sua região, tá bom? Então assim, caminhando aqui para o final, eu espero ter aqui demonstrado algumas opções de aplicação das leis de incentivo, né? As que trabalham o fomento através de chamamento e editais e também aquelas onde há necessidade da captação de recursos, ou seja, patrocínio das empresas, que por sua vez pode ter abatimento do seu imposto devido e um aproveitamento da comunicação e marketing atrelado à ação cultural. Nós vimos também os benefícios de poder contar com a execução dos projetos incentivados na sua cidade. O quanto a sua grade de programação é ampliada sem pesar no seu orçamento, além de fomentar a economia criativa e engajar a classe artística da sua cidade. E por final, nós falamos como os gestores públicos da cultura podem atuar como facilitadores para que os projetos aconteçam na sua cidade a partir das leis de incentivo, ao capacitar os produtores, sensibilizar o empresariado, né, o empresário, e ser o elo de ligação entre o patrocinador e o patrocinado. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e que você, de fato, possa colocar em prática muitas ações que foram comentadas nesse vídeo e que você dê um salto aí de qualidade e de gestão cultural no seu município.
as leis de incentivo e a gestão municipal para cidades de pequeno porte é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do PROAC Edital. Muito obrigado e até uma próxima.